Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Nós hoje vamos fazer aí nossa revisão. Vamos aí para nossa intro e logo mais retornaremos aí com a nossa revisão. Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos para a nossa revisão. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, vamos lá. A primeira questão, pessoal, é muito simples. Cuidado com o expoente, viu? Então, diz assim, ó, seja a função f de x igual a x ao cubo, qual é o valor de f de m mais n menos o f de m mais n. Eu vou fazer a questão, mas no caso aí, você vai perceber que uma anula a outra. Por quê? Porque os sinais são iguais dentro do parênteses e fora do parênteses estão negativos, né? Então, ó, o que é o x, o f de x igual a x ao cubo? Você vai substituir o x por quem está dentro do parêntese. Então, no caso aí, ó, você vai ter m mais n ao cubo menos m mais n ao cubo. Um número menos o outro. Como vocês são craques aí, sabem que isso daí é o cubo da soma de dois termos. E o que é o cubo da soma de dois termos? O cubo da soma de dois termos é o cubo do primeiro, ó. O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Certo? Então, esse é o cubo da soma. Então, você percebe o seguinte, ó, o primeiro vai diminuindo o expoente e o segundo vai aumentando o expoente. Então, ó, 3, 2, 1, 0. Aqui, ó, o n, 0, 1, 2, 3. E no meio, como é o cubo, então tem 3, certo? Então, muito fácil de você determinar aí o cubo da soma, né? O cubo da soma também vai ser o mesmo termo, só que você vai tirar isso daqui do parênteses com o sinal negativo. Então, como o sinal aqui de fora é menos, é trocado todos os sinais de dentro. Então, é como se você trocasse todos esses sinais aí de dentro. Então, um anula o outro, ó. Esse corta com esse corta com esse corta com esse e esse corta com esse. Então, no caso aí, você vai ter que f de x ao cubo, onde f de m mais n menos f de m mais n. Se o sinal ali fosse contrário, podia dar um outro resultado. Mas no caso ali, como é igual, então tem que dar o mesmo, né? Um anula o outro. Então, a alternativa aí, letra E, né? Então, letra E que define essa função. Não tem nenhuma alternativa. Aí vai dar 0, no caso, né? Então, cuidado com o expoente. Se for ao quadrado, seria o quadrado da soma de dois termos. Se não tiver quadrado, seria a própria função, um substituindo o outro, certo? Então, no caso aí, um anula o outro. Essa era a primeira questão, muito fácil, muito simples. Basta aplicar os produtos notáveis, né? Então, vamos lá, adiante. Segunda questão. O gráfico abaixo é uma função do primeiro grau, onde f de x é igual a x mais b. Podemos afirmar que... Então, ó, pessoal, tem um eixo aí, o eixo x, e o eixo y. O eixo x é o eixo das abscissas
e o eixo y é o eixo das ordenadas. O nosso gráfico está subindo. Você analisa sempre da esquerda para a direita. Se ele está subindo, então esse gráfico é crescente. E quando é que um gráfico de uma função do primeiro grau é crescente? Quando o nosso A é positivo. Então, se o A é positivo, então significa que a função é crescente. Se ele estivesse descendo, né, seria decrescente. E aí o A seria negativo. Então, nesse caso, o nosso A aí é positivo. E como é que eu determino o B? O B é justamente aquele ponto que está cortando o eixo Y. Olha onde ele está cortando o eixo Y. É acima do eixo X ou abaixo do eixo X? Se for abaixo do eixo X, é negativo. Mas como ele cortou aqui acima do eixo X, então o nosso B também é positivo. Então, o A é positivo, porque é crescente, e o B é positivo, porque está cortando acima do eixo X. Então, a alternativa aí, letra A. E assim é moleza demais analisar um gráfico de uma função do primeiro grau, né? Então, muito fácil, muito simples. É só isso. Você vai dizer se o A é positivo ou negativo, se o B é positivo ou negativo. Para determinar se o A é positivo ou negativo, se ela é crescente ou decrescente. Para analisar o B, se ele é positivo ou negativo, se ele corta acima do eixo ou abaixo do eixo. Só isso. Terceira questão. O gráfico da função, definida por f de x igual a 2x menos 6, corta o eixo das abscissas no ponto. Olha, o eixo das abscissas é o eixo x. O eixo x. Então, significa que ele quer nada mais, nada menos do que o zero da função. Então, eu torno o y igual a zero. Quer dizer, eu faço com que essa função do primeiro grau vire uma equação do primeiro grau. Então, eu vou ter que 2x menos 6 é igual a zero. Então, eu estou fazendo aqui o y igual a zero, certo? O y é o segundo elemento do par ordenado, certo? Então, ou é esse, certo? Porque aqui, ó, ele fez o x igual a zero e o y com o valor. Então, eu estou tornando o y igual a zero. Como é que eu resolvo isso aí? Tudo que tem x primeiro membro, que não tem x segundo membro. Como é que eu elimino o menos 6? O oposto. O oposto de menos 6 é mais 6. Então, eu tenho que 2x é igual a 6. Dividindo ambos os lados por 2, ó, corta o 2, vai ficar o quê? 6 dividido por 2. E quanto é 6 dividido por 2? Muito bem, isso mesmo, 3. Então, o x é 3 e o y é 0. Então, eu vou ter o par ordenado 3 e 0. Letra D. Desse jeito vai ser moleza essa prova, rapaz. É? Muito fácil, muito fácil. Vamos lá, pessoal, para a quarta, olha. Diz assim, uma função polinomial f do primeiro grau, definida por f de x igual a x mais b, é tal que f de 3 é 13, f de 4 é 16, portanto, o valor de f de 7 é... Olha só, você vai ter que descobrir quem é A, quem é B, para escrever a sua função. Depois de escrita a função, você calcula o f de 7, certo? Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder? Ora, o que é o f de 3? O f de 3 é eu trocar o x da função por 3. Então, onde tiver x, eu boto 3. Então, eu vou ter o seguinte, ó, f de 3 é igual a A vezes, no lugar do x, 3, mais B. Ora, só que o f de 3, ele está dizendo que é 13. Então, eu troco o f de 3 por 13. Então, vai ficar 13 igual a A vezes 3
mais B. Ora, eu vou passar as letras para o primeiro membro e os números para o segundo membro. Então, olha só, A vezes 3 é 3A. O oposto de 3A, menos 3A. Então, corta esse indivíduo e vai aparecer do outro lado, menos 3A. O oposto de B, menos B. Então, corta o B e vai aparecer do outro lado, menos B. O oposto de 13, menos 13. Então, corta o 13 e vai aparecer menos 13. Então, é como se você tivesse voltando ou multiplicando aí por menos 1, trocando os lados, certo? Guarde essa informação. Vamos guardar essa informação aí, certo? Então, menos 3A menos B igual a menos 3. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar o f de 4. O f de 4. Então, ele está dizendo que o f de 4 é 16. E o que é o f de 4, professor? É colocar no lugar do x o 4. Então, você vai ter ó, f de 4 igual a A vezes 4 mais B. Só que o f de 4 ele diz que é 16. Então, vou substituir aí. Só que agora eu não vou fazer o que eu fiz lá na primeira situação. Ele está dizendo que 16 é igual a A vezes 4 mais B. Ora, se 16 é igual a A vezes 4 mais B, eu posso dizer o contrário. Eu posso dizer que 4A mais B é igual a 16, né? Se um é igual ao outro, o outro é igual a 1. Isso não vai fazer diferença, a ordem é aí. Professor, por que você fez lá no primeiro desse trocando o sinal e nesse segundo não trocou o sinal? Pelo seguinte, né? Porque eu vou juntar as duas informações. Olha só, quando eu junto as informações, eu pego a primeira equação e pego a segunda equação. Quando eu faço isso, eu tenho aí um sistema, pessoal. Lembra lá do sistema do 8º ano? Esse sistema, eu tenho um B negativo e um B positivo. Então, eu posso usar o princípio da adição, ou o método da adição, para resolver esse sistema mais facilmente. Ó. Eu corto ali o B, né? Eu vou ter o que aqui? Ó? 4A menos 3A. 4A menos 3A é A, professor. 16 menos 13, ora é 3. Então, eu vou ter que A é igual a 3. Pronto, eu já descobri o valor de A. Então, quando eu for resolver ali, ou substituir na minha equação, eu já sei que o A é 3. E como é que eu faço para descobrir o B? Você usa qualquer uma dessas informações para descobrir o B. Olha só, eu vou usar essa venda aqui, ó. Essa segunda aqui, ó, 4 vezes A mais B igual a 16. Só que eu já sei que o A é 3. Então, vai ficar 4 vezes 3 mais B igual a 16. 4 vezes 3 é 12. Como é que eu elimino esse 12? O oposto. Então, vai ficar B igual a 16 menos 12, que dá igual a 4. Pronto. Ó. O A é 3 e o B é 4. Isso significa que a minha função, no lugar do A, eu vou colocar 3 e no lugar do B, eu vou colocar 4. A minha função é essa daqui, ó, f de x igual a 3x mais 4. Pronto, essa é a lei de formação da função. O que ele quer na questão? Ele quer o f de 7. Ele quer o f de 7. Então, eu vou calcular o f de 7, trocando o x por 7. Então, vai ficar como? F de 7 igual a 3 vezes 7 mais 4. Quanto é 3 vezes 7? 21. E quanto é 21 mais 4? 25. Perfeito. Pronto, pessoal. Letra B de besta, besta, besta. Essa questão, professor. Rapaz, é só trocar as letras pelos números. Trocando as letras pelo número, monta o sistema, resolve de maneira bem prática, invertendo o sinal de uma e deixando a ordem da outra. E aí, ó, determina A e B, substitui e depois calcula o valor do número que ele deseja. Bacana? Vamos aí para metade aí da nossa
Revisão. Olha só, função, né? Um motorista de táxi cobra R$ 2 de bandeira, mais R$ 2 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, então o A aí, pessoal, é R$ 2. O A é esses R$ 2 do quilômetro rodado. E o B é R$ 2 da bandeira, é o preço fixo, certo? E ele diz, se Isaac pagou R$ 38 na corrida, quantos quilômetros ele rodou? Então, você monta a função, ó. A função do primeiro grau, A vezes x mais b igual a f de x, que é o y. Né? Então, ó, o A, ele está dizendo que é 2, que é cada quilômetro que eu vou rodando eu pago R$ 2, mais 2, que é da bandeira, é o B, é o valor fixo, e ele diz que é igual a 38, que é quanto eu rodei, que é o y. Então, como é que eu resolvo aqui? Ó? O oposto de mais 2, menos 2, corta, né? E aí eu vou ter o quê? Ó? 38 menos 2. 38 menos 2 dá 36. Divide todo mundo por 2. Então, 36 dividido por 2 dá o quê? Ó, e 18. Então, quer dizer que Isaac rodou 18 quilômetros, letra D. Desse jeito vai ser fácil demais essa prova, rapaz. Ou avaliaçãozinha fácil. Ó, sexta questão. A sexta questão diz assim, seja a função y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 4. Então, aqui já é função do segundo grau. Até ali nós estávamos no primeiro grau. Agora vamos para do segundo grau. Ele diz, o vértice V e o conjunto dos valores de y dessa função são dados respectivamente por... Olha, você tem que lembrar da fórmula do x do vértice, né? Então, o x do vértice é dado por menos b sobre 2 vezes a. Ora, o b aqui é 2, então menos 2 sobre 2 vezes o a aqui, ó, que é menos 1. Tem que saber quem é a, quem é b, quem é c, viu? O c é o termo independente. Então, aqui, ó, multiplicando 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos por menos, mais, perfeito. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, o x do vértice é igual a 1. Nem adianta correr aqui, ó, porque todos deu 1. Então, não é por aí, certo? Então, vamos para o y do vértice. Eu tenho uma fórmula que é menos delta sobre 4a, mas eu posso pegar esse x do vértice e trocar na função, pessoal. Você também encontra o y do vértice, certo? Então, o y do vértice eu vou trocar. Onde tem x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 mais 4, certo? 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar menos 1 mais 2 mais 4. Sinal diferente, subtrai dá o sinal do maior. Então, vai ficar mais 1 mais 4. E 1 mais 4 é 5. Ah, então o vértice aí, né, vai ser 1 e 5. Então, o vértice é 1 e 5. E aí, como é que você encontra isso daqui? Você joga no gráfico, certo? No eixo X. Essa concavidade é voltada para baixo. Como é que eu sei, professor, que essa concavidade é voltada para baixo? Você vai olhar o valor do A. Se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. Se o A é positivo, concavidade voltada para cima. Então, já sei que essa concavidade é voltada para baixo. O que, que vai acontecer? Ó? Essa função vai crescer, 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 até chegar nesse ponto aqui. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto é o y do vértice, que é o 5, certo? Então, é o x do vértice com o y do vértice. Então, ele vai chegar nesse ponto. Depois que chegar nesse ponto aqui, ele volta a descer de novo. Então, o maior valor que ele vai assumir é 5.
Então, é um Y pertencente ao reais, tal que o Y é menor, ó, os valores de Y são sempre para baixo, menor ou igual a 5. Então, o maior valor que ela vai assumir é o 5. Aí, depois ela desce de novo. Então, o Y é menor do que 5. Então, vai descer sempre. Então, letra B de besta, 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 né? Só lembrar da forma do x do vértice e depois substituir na equação. Então, vamos aí para a sétima já. Olha aí, rapaz. Sétima questão. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dada por uma função simbolizada por CT, que é custo total. Enquanto a fatura que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é em função simbolizada por FT, que é fatura total. O lucro total, né, obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dado pela expressão. O lucro total em função de Q é dado pela fatura total em relação a Q, menos o custo total em relação a Q. É tudo que ele fatura menos o que ele gasta, certo? Considerando essa função, f de t igual a 5Q, então o que ele fatura é 5 vezes o que ele produz. E o custo total é dado por o dobro do que ele, né, da quantidade que ele produz, mais 12. Como faturamento e custo, qual a quantidade mínima de produto que essa indústria terá de fabricar para que tenha lucro? Pessoal, para que ela tenha prejuízo, tem que ser menor do que zero, certo? Quer dizer, tem que ser negativo. Para ela não ter prejuízo, tem que ser igual a zero. Nem lucro e nem prejuízo, certo? Se ela não tiver nem lucro nem prejuízo, ela tem que ser igual a zero. Mas no caso, para ela ter lucro, ela tem que ser maior do que zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Para ela ter a minha função aqui, ó, que é essa daqui, é o que ele me deu, só que no lugar do FT, ó, no lugar desse FT aqui, eu já coloquei o valor aqui, ó, que é 5Q, menos o CT. O CT ele diz que é isso daqui. Como é dois termos, eu coloquei entre parênteses. Então, vamos tirar aqui do parênteses. Se o sinal de fora é menos, eu troco todos os sinais. Então, aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar negativo. Certo? Então, negativo e negativo. Olha só. Se é negativo e negativo, o que você tem aqui? 5Q menos 2Q. Ora, o que é 5Q menos 2Q? 3Q. Então, vai ficar 3Q menos 2. Pronto. Essa é a minha função. Para me ter a fatura total, eu vou usar esse preceito aí. Agora, como ele quer, aí vai depender do que ele quer, né? Se ele quer prejuízo menor do que zero. Se ele não quer que não tenha nem lucro e nem prejuízo, igual a zero. Mas como ele quer que tenha lucro, então tem que ser maior do que zero. Então, vou pegar essa função e vou fazer com que ela seja positiva, quer dizer, maior do que zero, porque ele quer que tenha lucro. E aí, como é que eu elimino esse 12? O oposto, não é isso? Então, vai ficar mais 12. Divide todo mundo por 3. Então, 12 dividido por 3 vai ser 4. Então, ele tem que produzir, ó, qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para que tenha lucro. Ela tem que produzir mais de 4. E não tem nenhuma alternativa ali que diga mais de 4. Não tem nenhum 5. Ele pode produzir 5? Pode. A partir de 5 ele já tem lucro. Mas no caso ali, ó, eu tenho ali NDA. Por quê? Porque ele tinha que produzir mais de 5
peças. No caso aí, ele só produziu, né? Ele tem que produzir mais de 4 e não tem nenhuma alternativa ali que tenha mais de 4. Só tem 1, 2, 3 e 4. Então, 4 você não pode marcar, porque ele tem que ser maior, certo? Então, a alternativa correta, letra E. Espero que vocês tenham entendido a ideia do lucro, do prejuízo, e nem lucro e nem prejuízo, certo? Oitava questão. Essa daqui é a melhorzinha, né? É para você fazer o estudo do sinal, né? Dizer onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde ela é igual a zero. Ora, nós temos aí uma função do segundo grau. Para você fazer o estudo da função do segundo grau, você tem que primeiro achar o zero da função. Como é que eu acho o zero da função? Igualando a função a zero. E aí depois acho o discriminante. Lembre que o discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O a é 1, o b é menos 7 e o c é 12. Então vai ficar menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes 12, que é o c. Certo? Base negativa elevada a um expoente qual o resultado é positivo, então vai ficar 7 ao quadrado, dá 7 vezes 7, que dá 49. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 12 dá 48. Então, vai ficar 49 menos 48, que dá 1. Beleza. Então, achamos que o delta é igual a 1. Se o delta é igual a 1, significa que nós temos duas raízes reais e diferentes, certo? Então, fórmula resolutiva, que é chamada de fórmula de Bhaskara, né, para alguns, vai ficar menos b. Como b aqui é negativo, então ficou aqui positivo, né? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 1, sobre 2 vezes a, que também é 1. Pronto. Qual a raiz quadrada de 1? 1. 2 vezes 1, 2. Então, daí eu separo, né? O x' vai ser 7 menos 1 sobre 2. E aí, 7 menos 1 dá 6 sobre 2, que dá 3. Achei aí que o x' é 3. O x duas linhas vai ser 7 mais 1 sobre 2. 7 mais 1 dá 8 sobre 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Pronto, encontrei as duas raízes, certo? Encontrado as duas raízes, você vai ter que jogar no gráfico. Professor, não tem mais espaço aí não. Vamos para frente. Vamos apagar, mas eu lembro que as raízes são 3 e 4, certo? Então, vamos lá. Olha só, eu vou jogar no gráfico. A concavidade é voltada para cima, por quê? Porque o A é positivo. Os valores que eu encontrei que cortam o eixo do x é o 3 e o 4. Então, primeiro vem o 3 e depois o 4. Tudo que está acima do eixo é positivo. Tudo que está acima do eixo é positivo. Tudo que está abaixo do eixo é negativo. Então, onde é a parte positiva? Antes do 3 e depois do 4. Onde é a parte negativa? Entre o 3 e o 4. E onde é igual a zero? No 3 e no 4. Então, você vai dizer justamente isso. Ó. Y é negativo entre o 3, entre o 3 e o 4. Y vai ser igual a zero se for igual ao próprio 3 e ao próprio 4, certo? E ela vai ser positiva, né? Antes do 3 e depois do 4. Então, tem alguma alternativa que tem dizendo isso? Ó, aqui, ó. Ela é positiva quando ela estiver entre o 3 e o 4? Não, né? Então, tá fora. Ela é negativa quando estiver entre o 2 e o 6? Não tem nem 2 e 6 aqui, né? Ela é negativa quando for maior do que 3 e menor do que 4? Não, né? Não está dizendo isso, não. Está dizendo que é menor do que 3 e maior do que 4. Ah, sim, é verdade. Tem a letra C, né?
y é positivo para todo x pertencente aos reais, tal que o x é menor do que 3, ó, positivo, menor do que 3, e o x é maior do que o 4. Então, a alternativa correta, letra C, que com certeza vai ser facérrima essa questão, hein? Olha aí, rapaz, já vamos para a nona, né? Nona questão. A figura mostra o gráfico de um trinômio do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são constantes. Determine se a é positivo ou negativo, b é positivo ou negativo e c é positivo ou negativo. Então, ó, nosso gráfico tem o eixo x, o eixo y. E o gráfico ele está assim, ó, pessoal. Então, se ele está assim, a concavidade aqui está voltada para cima. Se está voltada para cima, eu já sei que o meu A é positivo. Se tivesse voltada para baixo, o A seria negativo. Então, o A aí é positivo. Eu vou determinar logo o C, que é mais fácil. O C é mais fácil de você determinar. Porque o C aqui, pessoal, é o termo independente. O termo independente é quem corta o eixo Y. Então, onde é que está cortando o eixo Y? Abaixo do eixo X. Tudo que está abaixo do eixo X é negativo. Então, aí vai ser o C negativo. E como é que eu determino o B? Depende da concavidade. Se a concavidade for voltada para cima, eu olho onde é que está o x do vértice e o B vai ser o oposto. Se a concavidade for voltada para baixo, eu olho o x do vértice e o B vai ser o mesmo sinal do x do vértice, certo? Então, vai depender da concavidade, certo? Então, aí, ó, no caso, a concavidade é voltada para cima, então é o oposto. Como ele está do lado positivo do x, significa que o meu B vai ser o quê? Negativo. Então, o B aí é negativo, que é o oposto, certo? Então, a alternativa que tem A positivo, aqui está fora, aqui está fora. A positivo, A positivo. Então, essas duas aqui. O C negativo, então essa daqui. Mas só que ele está dizendo aqui que o B é positivo. E o B não é positivo, o B é negativo. Então, a alternativa correta é letra E. Letra E. E esta foi moleza. É só olhar se a concavidade é para cima ou para baixo, onde corta o eixo Y, para determinar o C, e ver, né, o X do vértice. Onde for o X do vértice, se a concavidade voltada para cima é o oposto, se a concavidade é voltada para baixo, mesmo sinal. Certo? Bacana? Podemos ir para a última? Então vamos findar aí nossa revisão com o volume, ó. Então, qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto de base quadrada? Então, a base, pessoal, é quadrada. Se a base é quadrada, então vai ser a área da base vai ser a área do quadrado, que é lado vezes lado, né? Então, ó, área da base vezes a altura. Então, como é a área desse quadrado? 12 vezes 12. E a altura aí? 40. Então, eu vou dizer que vai ser 12 vezes 12 vezes 40. Área da base vezes a altura. 12 vezes 12 dá 144. E 144 vezes 40 dá 5.760 centímetros cúbicos. Isso estava na letra A de agora, pessoal, é só estudar para vocês, né, fazer uma excelente avaliação. Que vocês se esforcem aí e tirem nota máxima, porque vocês conseguem. Então, forte abraço, valeu e até a nossa avaliação. Ok? Tchau!